Olá, Cherry! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sim, esse vídeo é uma collab com a minha amiga Naira, lá do canal Casinha de 6. E nessa collab, gente, nós vamos trazer um DIY de organizador de... Então não perde, porque esse vídeo vai ser muito legal. Se você ainda não conhece o canal da minha amiga Naira, eu vou deixar linkado aqui no box de informações para vocês irem lá conferir. Gente, a Naira, ela é personal organize e lá no canal dela ela traz vlogs do dia a dia dela mostrando lá a família e ela dá muitas dicas, tá, de organização, ela traz receita, então vale a pena vocês conferirem. Mas antes de vocês irem lá conferir o canal da Naira, fica aqui, se você é novo por aqui, prazer, eu sou Virgínia Oliveira, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, se inscreve para você não perder nenhuma notificação, se você é antigo também, tá? Comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, curte e compartilha com seus amigos. E eu já sei que você tá louco pra saber qual vai ser a minha dica pra organizar a sua vida hoje. Porque organizador, gente, não é só para organizar as coisas, ele organiza a nossa vida, ele facilita a nossa vida. Então eu trouxe duas diquinhas para você hoje e essa facilidade não vai ser só para o seu dia a dia, vai ser também para você executar o trabalho, para você fazer o seu organizador. Porque eu sei que muita gente aqui fala, mas eu não tenho dom de criatividade, eu não sei manusear, eu não sei fazer trabalho manual. Gente, essa dica de hoje não tem desculpa, tá? Porque você vai fazer assim, ó, e o negócio já vai estar pronto. E eu já tava precisando de um organizador aqui pro quarto do Tobias, e eu tava sem tempo de fazer uma coisa muito elaborada, e eu tive duas ideias para facilitar a minha vida e a sua vida. Você não acredita, né? Então bora lá conferir. Vamos lá para a nossa primeira dica de organizador. Eu vou usar potinhos de margarina, porque essa dica é super fácil. Vou usar também lã de aço e água. Pronto, gente. Só isso, porque nós vamos remover essa tinta aí do pote da margarina. E eu molho a minha lã e vou esfregando sobre o potinho. Vejam que é super fácil de remover, gente. Não vai precisar você fazer força, é só ir passando por cima com calma que você vai conseguir remover toda a tinta. E você aí jogando seu potinho de margarina no lixo, tá vendo? Quando você pode reutilizar ele, reciclar. Você não vai jogar no lixo, não vai desperdiçar dinheiro e agredir a natureza. E você vai ter um organizador em casa sem precisar fazer colagem, sem precisar pintar, sem precisar fazer esforço nenhum, só removendo a tinta e pronto. Eu vou continuar aqui removendo a minha e vocês fiquem aí conferindo a facilidade que é esse trabalho. Prontinho, tinta removida e eu fiz isso em mais 6 potinhos. Tirei toda a tinta deles da mesma maneira e vocês também podem fazer isso com um pote de sorvete. Agora eu vou utilizar aqueles clipes escolar que a gente usa para anexar, para fixar os papéis. Então, eu vou organizar todos os potinhos dentro da gaveta do guarda-roupa do Tobias e vou grudar uma na outra com um clipe. Isso mesmo, fazendo como uma colmeia.
E é só isso, gente. Dessa forma, os potinhos vão ficar sambando dentro da gaveta. E eu ainda ganhei um outro espaço ali para colocar outras coisas, né? Vai ficar tudo grudadinho e as coisinhas pequenas, miúda dele, eu vou colocar dentro dessas divisórias. Dessa forma vai facilitar demais quando eu for procurar as coisinhas dele. E é isso. Essa foi a nossa primeira dica. Agora eu vou lá organizar as coisinhas do Tobias e vou mostrar para vocês como eu utilizei as minhas divisórias. E para o nosso segundo DIY de organizador, eu vou utilizar esse cano. Se você tiver um cano maior, vai ser melhor, porque quanto maior, mais divisória você vai ter, tá? Eu vou explicar para vocês. Eu vou dividir ele em 3 partes para fazer um pequeno organizador. E esse, como vocês estão vendo, eu fiz junto com o Cícero. Ele mediu ali e deu 3 partes de 10 centímetros. É claro que antes dele cortar, tirou as bordas, né, que tava irregular. Ele alinhou, né, esquadrou, para depois a gente poder cortar em tamanhos exatos. E o Cícero tá dando uma dica muito legal de como você tirar esse esquadro, que é você enrolar o cano com uma folha de lixa. E aí você vai conseguir ter o esquadro bem direitinho. Agora ele tá usando um disco de corte que ele adaptou para furadeira para cortar as 3 partes do cano. Eu já sei que você tá aí pensando, Virginia, agora você dificultou a minha vida. Mas calma, gente, não precisa você fazer dessa mesma forma, tá? Se você não tiver o disco, não tiver a furadeira e não tiver como fazer assim com um arco de serra, super funciona. E nós vamos mostrar para vocês que ele também fez assim para dar uma segunda opção. Olha aí, depois do cano cortado, nós vamos lixar a borda dela. E o Cícero fez isso, deu uma lixadinha ali na borda dela para não ficar essa rebarba aí. E agora eu tô ajudando ele, porque nós achamos que dessa forma ficava melhor, eu segurando a furadeira enquanto ele ia rolando o cano e ia cortando. Prontinho, gente, já cortei as 3 partes. Para fazer o fundo, uma outra dica, nós pegamos a banda de um cano de 100 que nós tínhamos aqui. E esse cano tá meio manchado, porque ele tava dentro das coisas do Cícero e ele pegou um pouco de ferrugem. Então a gente vai esquentar ele no fogo e o Cícero vai pisa no chão, amassa até que ele abra. Depois que ele abriu, né, ele foi riscando, tirando a medida do fundo e fizemos 3 círculozinhos e ele cortou com a tesoura. Gente, nessa hora eu não tinha gravado, ele fez um buraquinho no meio porque o meu celular descarregou. Mas aí ele fez esses riscos para descobrir onde era o centro e ele furou, fez esse buraquinho com a furadeira, porque nós vamos encaixar ele na furadeira, nós vamos colocar ele na furadeira como se fosse um disco para poder lixar as laterais. O Cícero ele utiliza esse parafuso aí, ele fez essa arruela com o próprio PVC. E nós vamos colocar ele na furadeira, vamos encaixar, tá? O disco, né, que é o fundo da nossa peça, para poder lixar as laterais. Então eu vou colocar o parafuso e vou colocar a arruela do outro lado e a porca e vou colocar na furadeira, tá? Dessa forma nós vamos conseguir lixar a borda desse disco aí, ficar de uma forma perfeita, com que ele não perca o formato.
Tem como fazer isso de maneira manual? Tem sim. Só que você vai ter que ter mais cuidado para não desgastar de um lado e do outro não, sabe? Para não ficar uma coisa desalinhada. Você vai ter que lixar rolando o disco, para não perder esse formato do círculo e na hora de você encaixar para colocar no fundo não dá errado. Essa parte aí o Cícero que vai fazer, né? Porque eu achei mais arriscado eu fazer. Então ele vai segurar a lixa enquanto liga a furadeira e o disco vai rolando. Como tínhamos a opção de fazer assim, então ficou bem mais prático. Sempre que lixar, você vai medindo para ver se já está cabendo e nós vamos deixar com que o disco ele entre, porque nós queremos colar ele para dentro. E aí eu achei que precisava lixar mais um pouco os canos e eu coloquei a lixa e fui passando para deixar ele mais alinhado e mais liso, com acabamento melhor. Eu também vou lixar os discos, né? E vou lixar também as laterais do cano, porque como esse cano nosso tava velhinho, então achamos necessário lixar, né? Deixar ele bem lixadinho, porque eu não falei pra vocês, mas nós vamos pintar. Ele não vai ficar assim manchado. Então eu dobrei minha lixa dessa forma, para não perder, né, para poder utilizar as outras partes dela também, e eu vou lixando. Gente, isso é uma super dica, porque às vezes a gente vai fazer um serviço em casa, compra os canos e às vezes acaba sempre sobrando aquele pedacinho e a gente pode fazer, né, um organizador, a gente pode utilizar para uma outra coisa. Depois que eu lixei tudo, agora é hora de colar. Então eu encaixo o fundo no cano, porque eu vou colar ele pra dentro. E eu vou usar super cola pra colar. Então, ó, tá bem encaixadinho já o meu. E agora eu vou colar. Eu vou pingando nas laterais e vou rolando o cano pra cola ela ir descendo e colando, né? E fechando aquelas fissuras que vocês estão vendo aí que ficou. E o meu ficou assim, né? Ficou com algumas fissurazinhas. Mas eu acho que ficou perfeito, gente. Ficou ótimo, eu gostei. Então eu vou colocando a cola e vou rolando. Prontinho, gente. Já terminamos de colar e ficou assim. Agora vamos para a parte da pintura. E para a pintura nós vamos usar um esmalte à base de água branco e vamos colocar pigmento azul. Então eu coloquei 10 gotinhas de pigmento azul e deixei um azul bem bebê, porque nós vamos pintar na parte interna do nosso organizador. Nós isolamos a superfície com um saco de lixo de 100 para não fazer lambança aí com a tinta. E então vamos usar uma bombinha de veneno de mosquito e colocamos aquela misturinha de tinta dentro para fazer a pintura. E o Cícero foi borrifando enquanto eu segurava e girava o cano. Depois de pintada e seca a parte de dentro, nós vamos pintar a parte de fora. E pintamos da mesma forma, só que pintamos de branco. Depois de seco, nós vamos fazer o suporte de pendurar, porque ele vai ficar nesse formato aí. Então eu peguei um cabide daqueles pequenos, né, infantil, e aí nós vamos tirar as laterais dele, vamos cortar, tá? E aí nós medimos, Cícero tá cortando aí com a tesoura e depois ele deu uma lixadinha para deixar algo bem acabado e vejam como ele se encaixou bem. Então, depois que ele lixou as duas laterais, nós vamos colar os 3 canos antes de colocar o suporte.
E para a colagem, gente, nós também usamos a super cola, tá? Porque vai dar uma resistência maior no material, né? A gente vai poder pendurar, dependendo do que você vai colocar dentro, ele vai fazer peso, né? Esse meu vai ficar pendurado. Então, se você quiser deixar ele em cima de alguma prateleira, tudo bem, super funciona. O meu quis colocar o suporte porque eu acho que ficaria melhor dentro do guarda-roupa. E por isso que nós estamos usando também a super cola, que ela vai dar essa segurança pra gente. Agora o Cícero tá passando a cola ali, ele riscou onde ia ficar o suporte e colou. Como só os canos em si, eles já fazem um peso no suporte, que é um suporte mais fraquinho. Então nós fizemos 3 buraquinhos com a furadeira, porém só utilizamos 2 para colocar um parafuso, e nós colocamos um do lado e outro do outro. Dessa forma nós achamos que ia dar uma segurança maior, né? É bom a gente fazer as coisas de uma forma segura, porque senão a gente só vai desperdiçar o nosso trabalho e o material. É importante que a gente faça, tenha uma ideia legal, mas que seja uma ideia segura para a gente poder utilizar o nosso material por mais tempo. Agora o Cícero tá usando aí o EVA e ele tá tirando no formato, porque vamos colar no fundo para deixar algo mais acabado e fechar aí essa parte que tá o suporte, que tá os parafusos, que tá esses buraquinhos. Dessa maneira eu acho que ficou bem melhor. O EVA também colamos com super cola, mas eu acho que esse aí você já pode utilizar sim uma cola quente, porque ele não vai precisar de tanta resistência. Porém, nós achamos melhor usar a super cola porque o EVA bem colado atrás, ele vai dar uma resistência maior aos 3 canos. Eu sei que vocês estão esperando eu dizer que acabou, mas calma, eu já vou dizer que acabou, tá? Só falta um detalhe, porque senão não seria o Cícero. Ele sempre vem com os detalhes dele e ele achou que na frente deveríamos fazer esse acabamento. Ele pegou um pedacinho de EVA, riscou ali naquela parte com giz. Vejam que ficou marcado e ele cortou exatamente do tamanho certo do acabamento e também colou com super cola. Prontinho, gente. Agora é só esperar secar e o meu suporte tá pronto. Vocês podem fazer um suporte maior e não é necessário você pendurar, né? Como ele tem 10 centímetros, ele vai conseguir ficar em pé se você quiser colocar ele em cima de algo e você quiser fazer ele maior. Vai ficar lindo, vai ficar ótimo e você vai ter mais opções de divisória, né? O meu, como era pequeno, então eu só fiz esse pequenininho porque eu resolvi trazer essa ideia aqui para vocês e eu achei que seria de extrema utilidade para mim e para vocês. E nesse suporte eu decidi colocar as cuequinhas do Tobias, que eu não tinha onde colocar, estavam na gaveta, na maior bagunça. E eu dobrei assim, bem direitinho, coloquei também algumas touquinhas dele e uma pantufa. Esses organizadores, gente, me ajudaram muito porque a gente acaba ganhando mais espaço no guarda-roupa, além de saber onde estão as coisas, né? Deixando tudo bem dividido e organizado. A gente sabe que bebê tem muito acessório e a gente acaba ficando louca com tanta informação, com tanta coisa e fica até sem espaço para guardar todas essas coisas. E você que gostou das minhas ideias, comenta aqui embaixo que eu quero muito saber o que você tá achando e se você também vai fazer aí na sua casa. Voltei aqui para te perguntar se você gostou. E se você gostou, fica aqui comigo, não perde os próximos vídeos. Naira, eu amei participar dessa collab com você. Um grande beijo no seu coração, muito sucesso aí no seu canal. E pra você que acompanhou essa collab,
Muitos beijinhos no seu coração. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau!